Olá, seja bem-vindo, eu sou o Lênio, do canal Descobrindo Eletrônica. Essa é uma aula sobre transistor e polarização de transistor, nossa segunda aula de polarização de transistor, ok? A primeira foi sobre transistor com polarização, conhecido como polarização de base, e esse é o transistor conhecido como polarização de emissor, tá bom? Muito bem, aqui nós temos um transistor funcionando com polarização de emissor, não tem resistor de base. Significa que quando essa chave aqui fechar, vai ser aplicado 15 volts direto na base dele, ok? Se ele tem 15 volts aplicando direto na base dele, a gente diz que esse transistor está funcionando como transistor como fonte de corrente, tá? Por quê? Porque na verdade você tem uma mais VCC aqui, ó, uma O mais B, né? Tá? Sendo aplicado direto na base, ou seja, no anodo do diodo interno do transistor. Sendo que no catodo do diodo aqui, ó, aqui tem um diodo, né? Sendo que no catodo do diodo aqui, ele está ligando para o resistor para a massa. Então nós temos uma tensão aplicada direto na base, tá? Está aplicando a tensão direto na base, sendo que o emissor dele é mais negativo, né? Se o emissor dele é mais negativo, então a tensão aqui vai ser mais negativa que a tensão na base, porque a setinha está apontando para fora, então o emissor é mais negativo do que a base, tá? Então é uma fonte de tensão aqui funcionando como uma fonte de corrente, ou seja, tem uma fonte de corrente constante aqui, ó. Então significa que a nossa corrente de emissor aqui vai ser uma corrente fixa, tá? Por quê? Porque nós temos uma fonte de tensão sendo aplicada direto na base, tá? Então, se a minha corrente de emissor, e é outro detalhe, a corrente de emissor vai ser aproximadamente igual à corrente de coletor. Isso é uma coisa que precisa ser entendida. A corrente de emissor do transistor é praticamente igual à corrente de coletor. Então, é uma pequena diferença, muito pouca, tá? Porque a corrente de emissor é a corrente de base mais a corrente de emissor, entendeu? E essa corrente de base é muito pequena comparado com a corrente de coletor ou corrente de emissor. Então você diz que praticamente a corrente do emissor é praticamente igual à corrente do coletor, tá bom? Então esse nosso LED aí vai ser alimentado por uma corrente aqui, ó, de 17 mA. Só que o transistor ele não vai estar saturado, como foi na polarização por base que a gente viu. Ele vai estar trabalhando numa média condução, ou conhecida como região ativa, tá bom? Como é que a gente vê isso? Bom, qual a tensão que a gente tem daqui para cá? Bom, daqui para cá a gente tem 15 volts, né? Porque está sendo aplicado 15 volts aqui. Portanto, o emissor vai ter quanto? Vai ser esses 15 volts menos 0,7 volts de queda. Que vai dar quanto? 14,3 volts. Porque teve a queda de 0,7 volts. Por que 0,7 e não 0,6? Porque como ele tem uma fonte de tensão aplicada direto na base, e o resistor está no emissor, então vai ter uma boa corrente de base emissor fluindo aí, graças a essa fonte de tensão aqui, que faz com que o transistor aqui funcione como tenha uma fonte de corrente, funcione como uma fonte de corrente. Tá bom? Então aqui nós vamos ficar com 14,3 volts. E a gente quer que passe pelo circuito quanto aqui? Quanto que a gente quer? 17 mA. Bom, se a gente tem o valor da tensão aqui, e a gente quer 17 mA passando por aqui, então a gente consegue determinar agora o valor do resistor. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra o valor do resistor? O valor da resistência é o quê? A tensão sobre a corrente. Então, para achar o valor da resistência vai ser o quê? A resistência do emissor aqui, ó, o resistor do emissor vai ser igual à tensão do resistor do emissor sobre a corrente do resistor do emissor, que vai ser quanto? Qual a tensão que está aqui? 14,3 volts. Qual que é a corrente que está aqui? 17 mA. 17 mA. 14,3 dividido por 17 vai dar quanto? 0,841. 0,841. Só que tem um detalhe, ó. A gente está dividindo volt por milli. O volt aqui é unidade e o milli aqui é submúltiplo. Então o que significa? Lembra da nossa... Nós temos uma régua, né? Uma régua que mostra a unidade, os submúltiplos e múltiplos. A unidade do lado direito depois é o quê? É milli, e depois é o quê? É micro. E depois é o quê? É nano. E depois é o quê? É pico. Daqui para cá são outras coisas.
né? Daqui para cá o que? Quilo, depois é mega, depois é giga. Então o volt está aqui, ó, na unidade, o volt está aqui. E o milli está aqui, ó, o milli está aqui. Então, como você olhando de frente, o milli está para o lado direito, são 3 casas para a direita. Então, a gente diz que milli, na verdade, é 1 vezes 10 a menos 3, que são 3 casas para lá. Então, a gente está dividindo volts, na verdade, por milli. Então, nós estamos dividindo o volt aqui por um número que está em milli, ou seja, dividido por 1000. Então, se a gente está dividindo por 1000, o resultado que der aqui a gente multiplica por 1000. Se você está dividindo por 1000, para ficar igual, você multiplica por 1000, tá? Então aqui você multiplica 0,841 vezes 1000. É o caso, no caso você vai fazer o quê? Vai multiplicar por 1000 isso aqui. Então vai ser 1, 2, 3. Vai dar 841. Qual que é o valor do nosso resistor, então, de emissor? Nosso resistor de emissor vai ser aproximadamente 841 ohms. Muito bem. 14,3 volts aqui. Ficou uma tensão fixa aqui. E corrente aqui ficou quanto? Ficou corrente fixa. Muito bem. Aqui nós temos um LED. Esse LED de quanto? É um LED de 2 volts, tá bom? De 2 volts. Bom, como está passando corrente por aqui, de 17 mA, bom, vai ter uma queda de tensão nesse LED aí. E de quanto que é a queda de tensão? Bom, esse LED aí, ele é de 2 volts, então 20 menos 2 dá quanto? Dá 18. Qual a tensão de coletor que nós vamos ter aqui? Mais 18 volts. Vamos ter mais 18 volts, porque tem a queda do LED. Então ficamos com mais 18 aqui e mais 14,3 aqui. Ok? Muito bem. Qual é a tensão coletor-emissor? Nossa tensão coletor-emissor vai ser o quanto? 18 menos 14,3, certo? 18 menos 14,3, que vai dar quanto? 3,7 volts. Aqui nós vamos ter em quanto? 3,7 volts. Portanto, esse transistor não está saturado como foi no exercício anterior. Ele está trabalhando numa região ativa. Por quê? Porque ele não saturou aqui. Tem uma certa resistência aqui. Inclusive, nós vamos descobrir o valor dessa resistência aqui agora. Vamos descobrir o valor da resistência. Na verdade, esse circuito agora aqui ficou assim, ó. Ele ficou, o seguinte circuito, ficou mais 20 volts, com o LED, tá aqui o LED, o nosso LED. Depois aqui, o coletor emissor. O nosso coletor emissor, eu vou representar por um resistor, tá? Porque ele, na verdade, ele é um resistor agora. Coletor emissor. Na verdade, ele é um resistor, porque ele tem uma certa resistência aqui. Porque está dando 3,7 volts aqui. Então tem uma certa resistência aqui. E aqui embaixo vai ser quanto? 841 ohms. Ó. 841 ohms. Qual a tensão em cima de 841 ohms? 14,3 volts. Qual a tensão em cima do nosso LED? 2 volts. Qual a tensão em cima do nosso coletor emissor aqui? 3,7 volts. Olha que legal. Por intermédio dessas tensões agora, a gente já sabe fazer isso de cor, né? Mas eu vou mostrar aqui para o pessoal aqui que não está sabendo ainda. Com esses valores de tensões, a gente pode determinar agora qual o valor da resistência aqui, e inclusive qual o valor da resistência do LED. Olha isso. Olha que interessante. Que bacana isso. Vamos ver isso? Vamos ver. Qual das 3 tensões que é menor? Essa. É a primeira de 2 volts. Então vamos chamar essa tensão de 1x. A segunda maior qual? É de 3,7. Quantas vezes 3,7 volts é maior que 2 volts? Você pega e você faz 3,7 dividido por 2. Que é quanto? 1,85 vezes. Essa tensão é 1,85 vezes maior do que essa. Tá bom? Beleza. Quantas vezes essa tensão aqui agora é maior que 2 volts? Você pega 14,3 e divide por 2. 14,3 dividido por 2 volts. Vai dar quanto? 7,15x. 7,15 vezes. Significa que essa tensão
é 7,15 vezes maior que essa aqui, que é a menor. Olha que legal isso. Se eu sei que essa tensão é 7,15 vezes maior que essa, e eu tenho o valor da resistência, significa que a minha resistência aqui, ó, é 7,15 vezes maior do que essa resistência aqui do LED. Portanto, o que eu faço? Eu pego 841 ohms e divido por 7,15, que eu vou achar o valor de 1x. Então, 841 dividido por 7,15 dá quanto? 841 dividido por 7,15 deu quanto? 117,6. Vou considerar 118. Essa resistência aqui, ó, ela vale quanto? Aproximadamente 118 ohms. Por quê? Porque como ela está com 2 volts aqui em cima do LED, e aqui tem 14,3 volts em cima aqui de 841 ohms, bom, se 14,3 volts é maior 7,15 vezes do que 2, bom, então a resistência é 7,15 vezes maior que a resistência do LED. O que eu fiz? Peguei 841 e dividi por 7,15, que achei o valor de 1x, que deu quanto? 118. Significa que a minha resistência do LED aqui é de quanto? De 118 ohms. Olha isso. Que beleza. Ok? Muito bem. Olha agora que interessante. Se a resistência do LED é de 118 ohms, qual que é a resistência entre coletor e emissor se tem 3,7 volts aqui? Ficou muito fácil. Bom, se 3,7 volts é 1,85 vezes maior que 2 volts, e a minha resistência do LED é 118 ohms, eu pego 118 e multiplico por 1,85, que eu vou achar o valor da resistência aqui. 118 vezes 1,85, que vai dar quanto? 218,3. 218,3 ohms, aproximadamente. Olha isso. Determinamos tudo no nosso circuito aqui, ó, para a gente dimensionar a corrente pelo LED. Nós dimensionamos tudo. A gente está sabendo tudo. Qual que é a resistência do emissor? Qual que é a resistência que vai ficar entre o coletor e o emissor do transistor? Inclusive, qual que é a resistência do LED que vai ficar no circuito? Isso aqui tudo a gente pode resumir, sabe como? Olha como. Deixa eu marcar aqui do lado. Resistência do LED, 118 ohms. Resistência do coletor emissor, 218,3. E a resistência aqui do resistor de emissor, 841. Eu vou apagar aqui do lado agora, para dar mais espaço. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Olha como é que ficou esse circuito aí. Lembra do nosso primeiro circuito? Lembra? Quando a gente configurou lá, nós polarizamos o nosso LED lá com 17 mA, usando inclusive outra tensão aqui, se eu não me engano, para poder polarizar esse LED com 17 mA. Você lembra dos valores da resistência, quanto que foi lá? Pois é, olha o que vai acontecer aqui. Esse circuito aqui ficou como? Esse circuito aqui, ó, vou resumir tudo, mais 20 volts, ó, que é o LED. Ok? Agora, vou somar esse resistor aqui, ó, que é 218,3 mais 841. Deu quanto? 1059, ó. Olha aqui, ó. 1059 ohms. 1059 ohms. Esse valor aqui de resistência entre coletor e emissor, com mais esse cara aqui, ó, deu 1059 ohms. Se eu colocar um resistor de em torno de 1059, é 1000 ohms. Em torno de aproximadamente 1 kΩ. 1 kΩ. Se você colocar um resistor de aproximadamente 1 kΩ aqui em série com esse LED de 2 volts, que vai ter uma resistência de 118 ohms no circuito,
vai estar passando por ele uma corrente de quanto? De 17 miliamperes. Simples assim. Muito legal, né? Aí tem um pequeno detalhe, Lênio, mas agora, como é que eu vou saber qual que é a potência do resistor que eu vou usar para poder colocar aqui, para poder polarizar esse LED? É muito simples. Olha que legal isso. Qual que é o valor da tensão do LED? 2 volts. Qual que é a corrente que está passando pelo LED? 17 miliamperes. Como é que a gente calcula a potência? É tensão vezes corrente. Quanto que é 2 vezes 17? Dá 34, né? Olha lá. 2 vezes 17 vai dar quanto? 34. Eu estou multiplicando tensão por milho de novo. Ó. Só que o resultado deu quanto? 34 miliwatts. 34 miliwatts, cara. Volts multiplicado por milho deu 34 miliwatts. Ah, Lênio, mas tem um detalhe, cara. Quando a gente vai escolher um resistor, a gente não vai escolher resistor assim, ó, vou pegar um resistor de 34 miliwatts, de 30 miliwatts. Não. A especificação para resistor não é dada assim. É dado na razão, né? Que é, no caso, você coloca 1/4, 1/8 de watts, meio watt. Então, como é que fica então? Eu não vou procurar um resistor em miliwatt, vou ter que procurar um resistor se é de 1/4, de 1/8, de meio watt. Como é que eu faço? É muito tranquilo. O que a gente faz? Bom, a gente sabe que um resistor quanto que vale um resistor, transformando o resistor de 1/8 de watt em miliwatt. O que você faz? Você pega 1 e divide por 8. 1 dividido por 8 vai dar quanto? 0,125. Isso aqui dá 0,125 watts. Significa o quê? Que um resistor de 1/8 de watts, significa que ele é de 125 miliwatts. Olha isso. Um resistor de 1/8 de watts, na verdade ele é um resistor de 125 miliwatts, porque eu peguei 1 dividido por 8. Deu quanto? 0,125 watts. Como eu quero em milho, eu ando com 3 casas para lá. Então o meu resistor de 1/8 de watts ele é de 125 miliwatts. 125 miliwatts? Só que o meu LED vai estar, na verdade, dissipando uma potência de 34 miliwatts. Bom, se eu colocar um resistor de 1/8, ele pode dissipar até 125 miliwatts. Bom, como vai ser dissipado só 34 miliwatts? Cara, se você colocar aqui o resistor de 1/8 de watts, está de bom tamanho. Por quê? Ele pode dissipar até 125 miliwatts, que é 1/8. E aqui o LED só vai dissipar 34 miliwatts. Olha só, bom, se o meu resistor ele pode dissipar até 125 miliwatts, o que eu faço? Bom, eu pego esse 125 que ele pode dissipar e subtraio 34 miliwatts, dá quanto? 125 menos 34 vai dar quanto? 91. Vai estar sobrando 91 miliwatts. Ó. Olha isso. Você põe um resistor pequeno, tranquilo, de 1/8 de watts aqui, ele polariza o seu LED tranquilo e você está de folga ainda, com 91 miliwatts. Você quer mais o quê? Tá muito bom. Tá bom? Então, isso aqui é o transistor funcionando em polarização de emissor e não polarização de base. Portanto, aqui o nosso transistor ele está funcionando em média condução. Por quê? Porque ele não saturou o coletor emissor. Ele não saturou, mas ainda ficou uma certa resistência aqui. E a gente encontrou, inclusive, a tensão aí. Beleza? Tá bom? Então é isso. Este é o modelo do resistor polarizado com o transistor polarizado com resistor de emissor. Tá bom? Muito utilizado, tá? Embora o tipo de polarização do transistor mais utilizada não é essa. Não é nem a quer dizer, a base, o outro também é. Mas o mais utilizado ainda é um outro tipo de polarização que nós vamos comentar numa outra próxima videoaula. Tá bom?
Então, basicamente isso daí. Esse que eu queria passar para vocês. O transistor com a polarização de emissor, polarizando um LED que funciona com 17 mA, que dissipa uma potência de 34 mW, utilizando um transistor funcionando como fonte de corrente na polarização de emissor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou da videoaula, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima.